6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Ali, prepararam um jantar para Jesus. Quem gosta de participar de jantar aí, diga amém. Prepararam um jantar para Jesus aí, pastor Zé. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume muito caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso porque se interessava pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que eu guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos de matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Digam, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Amém, igreja? Coloque sua Bíblia no banco agora e levante sua mão ao céu nesse momento. Diga, fala comigo, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Aleluia. Essa palavra muito me chamou a atenção. Eu confesso aos irmãos que eu sonhei esses dias com essa palavra. E segundo a minha esposa, foi até muito engraçado, porque eu falava de noite, né? Nos últimos dias tenho falado muito de noite, sonâmbulo mesmo, venda. Acho que é por causa das férias. E essa noite eu dormi pensando nessa palavra, e Deus foi me revelando, foi me trazendo para dentro da palavra, e é muito maravilhoso quando isso acontece. Mas, meus irmãos, eu sei que muitos de vocês gostam muito de comemoração, né? Comemorar, agradecer a Deus, fazer cultos, né? de agradecimento ao Senhor por tantos benefícios que Ele nos fez. E muitas vezes, quando nós alcançamos bênçãos de Deus, nós fazemos algo assim parecido. E quando eu li esse capítulo 12, eu me vi num jantar, nesse jantar aqui. Na minha Bíblia está contando, na minha e na sua Bíblia, conta no capítulo 12, que 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde Lázaro vivia, e havia ressuscitado dos mortos, e prepararam um jantar para Jesus. Só que naquele jantar, meus amados, aquele povo estava todos alegres, porque Lázaro, a quem Jesus amava, irmão de Marta e Maria, era um homem que havia morrido. Era um homem que havia experimentado a morte, e todos conhecem que 4 dias já haviam se passado, ele já estava dentro, ali no túmulo, e já cheirava mal. Mas, segundo a ordem do Senhor Jesus, quando disse, sai para fora, aquele homem reviveu. Essa palavra me chamou a atenção, porque aquele jantar, aquele clima de alegria, aquele clima de grande importância em Betânia naquele dia, porque muitas pessoas estavam ali, os fariseus estavam ali, os doutores da lei estavam ali. Se fosse nos dias de hoje, a imprensa estava ali, a Tribuna, a Globo, todos estariam ali naquele dia.
Mas aquele povo não estava ali, meus amados, apenas para fazer notícia. Aquele povo estava ali para poder matar Jesus e também matar o milagre, que era Lázaro. Porque todas as pessoas, quando olhavam para Lázaro, não podiam negar o milagre feito por Jesus. Lázaro era uma prova viva, era um milagre ambulante. Era um milagre que carregava consigo uma placa bem grande assim: Jesus me ressuscitou. Eu estive morto. Esse era o testemunho de Lázaro. Eu estive morto por 4 dias e já cheirava mal. Amém? Eu não sei qual é o seu problema, meu irmão. Eu não sei qual é a luta que você sabe. Eu sei dos meus. Os meus eu sei. Dos seus eu não conheço. Mas eu não acredito que exista um problema maior que a morte. Muitas pessoas dizem assim: olha, tem jeito para tudo, só não tem para a morte. Então vai conversar com Jesus, porque Jesus fez Lázaro ressuscitar. Amém? Então conversa com Jesus. Naquela casa estavam pessoas ali que estavam completamente... Eu comecei a ver isso quando eu sonhava hoje essa noite. Aquelas pessoas, Marta, Maria, Lázaro e Jesus, que participavam daquele jantar, estavam com um sentimento de que pessoas ali, se morressem hoje, se alguém os ameaçasse de morte, eles diriam assim: deixa de conversa mole. O que é a morte? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte? Sabe por quê? Porque eles haviam visto Lázaro morrer e haviam visto Jesus ressuscitar. Naquela ceia, naquele jantar, estava a própria vida. Naquele jantar estava a solução de todo e qualquer problema. Naquele jantar estava aquele que havia vencido a morte. E eu quero dizer para você, este mesmo Jesus está aqui hoje. Você não entendeu? Eu quero dizer de novo, esse mesmo Jesus que estava lá naquele jantar, está aqui hoje. E Ele pode trazer a solução para todo e qualquer problema. Mas, meus amados, esse sentimento de alegria não estava assim no capítulo 10 em diante. Se você pegar a sua Bíblia, se eu não me engano, no capítulo 11 em diante. Se você ler o capítulo 11, você vai ver que não estava assim, não era esse o início da conversa. Porque Jesus que amava, a Bíblia diz em João, no capítulo 11, no versículo 5, diz que Jesus amava Lázaro, que Ele amava Maria, que Ele amava Marta. Era uma família que Jesus realmente, que eram amigos de Deus, que Jesus realmente amava e que caminhava com eles. Era um lugar onde Jesus estava sempre. No capítulo 5, Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Capítulo 11 nos conta que esse mesmo Lázaro, que estava naquele jantar, havia ficado doente. E então eles mandaram depressa chamar Jesus. Eles tinham Jesus como aquele grande amigo. Sabe aquela pessoa que você busca socorro quando alguma coisa vai mal na sua casa? Quantos aqui tem aquele amigo mais chegado? Aquele amigo que quando vai dar alguma coisa errada é para ele que você liga. Será que é o pastor Ziel? Tem muita gente que tem um amigo chegado, que é aquele que trabalha com ele, que é o próprio pastor mesmo. Tem pessoas aqui que eu tenho certeza que se deu alguma coisa errada, pastor Ziel, ora por mim, pastor. Está passando dificuldade aqui nessa área. Queria pedir ao Senhor para me ajudar. E Jesus era esse amigo mais chegado de Lázaro. Jesus era aquele que eles chamavam quando estivesse dando qualquer coisa errada, porque Jesus era aquele amigo que estava ali sempre pregando o evangelho na casa dele, junto com outras pessoas. Era o ponto de parada de Jesus quando ele ia em Betânia. Quando ele ia em Betânia, ele ficava na casa de Lázaro. E Lázaro, então, quando ficou doente, as irmãs mandaram chamar. Só que Jesus demorou.
Jesus então demorou, meus irmãos. Lázaro começou, a doença começa a se agravar, eu começo a imaginar isso. As irmãs vão lá no leito de Lázaro, eu não sei onde ele estava, se era no hospital ou se era em casa. A maioria das pessoas naquela época era em casa que ficavam, e elas iam lá medir a temperatura, punham o termômetro debaixo das axilas de Lázaro e viam a febre subir, e viam os remédios que estavam dando, não fazer efeito. E eles chamando Jesus. Naquela época não tinha celular para passar mensagem, não tinha celular, não tinha telefone, era mensageiro que tinha que ir correndo. Meus amados, e olha só, e onde está Jesus? Ainda bem que Jesus era fácil de encontrar, porque ele andava sempre acompanhado de multidões que o seguiam. Mas o fato é que quando chamam Jesus, ele, mesmo sabendo que o Lázaro estava doente, ele ainda esperou mais um pouco, ele não foi. Quantos de nós passamos por isso? Quantos de nós já vimos, quantas pessoas já perderam entes queridos, chamaram Jesus, ligaram para Jesus e ouviram o silêncio de Deus? Meus amados, aquela mulher começou então a ficar desesperançosa, aquela mulher começou a ficar aflita, a aflição começou a tomar conta no lugar daquele sentimento de amor de Jesus. Ela começa a ficar desapontada. Quantos aqui já ficaram desapontados com o Senhor Jesus? Quantos não encontraram resposta no momento de luta? E quando vem o silêncio de Deus, o diabo não precisa pedir não, ele vem correndo. O diabo, você não precisa nem chamar que ele vem correndo. Colocando palavras, você está desamparado, você está solitário, você vai perder, você vai... Esse exame, esse resultado de exame que você recebeu, você está frito mesmo agora, porque a doença vai te aplacar, vai te jogar numa cama. E nessa hora, meus irmãos, vem um sentimento terrível. Gostaria que você se colocasse exatamente no lugar daquelas mulheres, chamando Jesus, e ele não veio. Mas Jesus lá, quando recebe a notícia com os seus discípulos, ele dizia, Lázaro está doente. E os discípulos então começam a ficar preocupados, ele dorme. Então deve ser um sono, deve ser tranquilo. Mas depois Jesus vem para ele e diz, Lázaro faleceu, Lázaro morreu. Então eles ficaram preocupados, eles ficaram então atônitos. E Jesus vai de encontro então à casa de Lázaro, até Betânia. Ele estava na Judéia. E quando ele encontra Marta, ela então diz assim para ele, se você estivesse aqui, Jesus, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, a culpa é sua. Em outra palavra, ela estava colocando a culpa em Jesus. Em outra palavra, ela estava dizendo assim, por que você não se apressou? Nós ficamos te esperando, nós contamos no relógio, cada segundo, cada momento, a sua intervenção, mas o Senhor não veio. Naquele momento, então, Jesus olha para ela e diz, o seu irmão há de ressuscitar. E todos naquela época criam que realmente no final, todos ressuscitariam. Então eu sei que no final ele há de ressuscitar, mas ele estava dizendo, ele há de ressuscitar agora. Deus está dizendo para mim e para você, o seu problema terá solução agora. Deus está dizendo para você, a sua enfermidade encontrará cura agora. Será que você consegue entender isso? Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. Essas são as palavras de ânimo para mim e para você nessa noite. E Jesus, quando chega de frente àquele lugar, as pessoas diziam, não se preocupe com isso, já se passaram 4 dias. Em outras palavras, você demorou, você chegou atrasado. Mas quando ele olha de frente para a morte, meu irmão,
Jesus, aquele que vê todas as situações e conhece o seu coração. Jesus que conhece cada problema seu, cada palavra que sai da sua boca, Ele conhece. E quando Ele chega naquele lugar e vê aquela situação, a Bíblia diz que Jesus chorou. Meus amados, na minha pouco conhecimento, eu não acredito que Jesus chorou porque Lázaro havia morrido. No meu entendimento, Jesus chorou, sabe por quê? Ao ver aquela situação de tanta incredulidade, de ver aquele povo todo perdido, de ver aquele povo desesperançoso, de ver aquele povo que não cria no que Jesus já estava pregando tanto tempo. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. A própria vida caminhava ao lado deles. Jesus veio para os seus e eles não receberam. Eles não receberam aqueles que eles buscaram. Eles não sabiam quem era Jesus. A dúvida, o medo, os distanciava daquele Jesus ressurreto, aquele Jesus. Meus amados, Ele dá uma ordem. Naquele exato momento, Ele diz: tirem a pedra. A pedra que tapava a porta do túmulo. Aquela grande rocha, para que não saísse odores. Ele disse: tirem essa pedra. Naquele momento eu começo a imaginar, eu consigo ver aquela multidão, aquele povo tudo naquela expectativa do que vai acontecer agora. Será que ele está louco? Gente, ninguém havia visto coisa parecida. Um defunto que 4 dias estava morto. Um problema insolúvel. Um relacionamento acabado. Uma palavra de sentença do juiz. Bateu o martelo, não tinha mais jeito. Mas Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E quando ele diz: Lázaro, sai para fora, meus irmãos, quando eles veem Lázaro saindo para fora, aquela multidão já não tinha mais nenhum tipo de problema para crer. Eles começaram a entender então que esse Jesus era realmente o Filho de Deus. Aquela multidão então começou a entender que todas as palavras que Jesus havia pregado até aquele momento era verdade, que Jesus era realmente o Messias. A palavra que Jesus liberou naquele momento, sai para fora, causou um grande impacto naquela multidão. Toda aquela multidão se transformou em testemunhas de Jesus. Aquele povo, eles não tinham mais dificuldade em caminhar com Jesus. Aquele povo, já da agora para frente, não tinha mais dificuldade de crer no que Jesus falava. Amados em Cristo Jesus, eu não sei qual foi o milagre que Deus já operou na sua vida. Eu não sei qual foi o milagre que Deus operou na sua vida para que você acreditasse nele. Mas naquele momento, Deus havia operado o milagre da ressurreição. Amados em Cristo Jesus, os dias passam e nós chegamos no capítulo 12 e agora nós estamos no jantar. Aquele povo certamente falava sobre isso. Você lembra, Marta, quando ele falou assim: tira a pedra? Foi o Joaquim que tirou a pedra. Você lembra o Joaquim, aquela hora quando ele tirou a pedra? Ele falava assim: o irmão da Marta morreu, né? Eu vi essa família crescer. Então, quando ele tirou a pedra e viu Lázaro saindo para fora, você viu a cara dele? Ele não sabia se ria, se chorava. Você viu Maria? Quando a Aparecida, que vivia falando mal de nós, viu Lázaro, tirando aquelas faixas de Lázaro, e viu a pele dele sendo renovada, ele saiu com a pele melhor do que essas mulheres que ficam fazendo tratamento com bálsamo e tudo mais. Não ficou bonito? Ela ficou com inveja de Lázaro. Sabe, o jantar começou a tomar essa linha de raciocínio, acredito eu. O jantar, eles falavam de coisas boas. Você lembra, Jesus? Quando o Senhor demorou, eu fiquei tão desapontado com o Senhor. Sinceramente, eu atribuí a culpa ao Senhor. Mas agora estou tão feliz com o Senhor. Não, eu estou tão feliz. Eu estou tão feliz.
aquele jantar, meus amados, começou a tomar uma proporção, uma coisa de alegria. Sabe por quê? Porque aquele povo havia visto a morte visitar os seus lares. E no mesmo instante, 4 dias depois, eles haviam visto a alegria tomar conta dos seus lares. 4 dias a tristeza, 4 dias depois, a alegria. Eu não sei quanto tempo você está triste, chorando, lamuriando, reclamando, murmurando, mas eu quero dizer para você, Jesus é aquele que vai trazer alegria para a sua vida. Jesus é aquele que traz aplauso ao Senhor. Jesus é aquele que muda suas vestes. Oh, aleluia. Eu quero dizer para você, meu amado, que não existe problema que Jesus não possa resolver. Maria era aquela que sempre, quando Jesus chegava perto dele, ela sentava aos pés de Jesus e ficava observando ele assim, ó. Ela ficava admirando Jesus, ela tinha uma paixão, ela tinha um amor muito grande por Jesus. E quando ela preparou aquele jantar, meus amados, ela tinha feito algo premeditado. Ela pegou um vaso de unguento. Ela sabia que Jesus ia estar naquele jantar. Aquele jantar ela preparou a melhor comida. Talvez foi até, se fosse nos dias de hoje, foi o irmão Caio lá que fez. Decorou, fez aquela salada, fez as entradas, com todo cuidado. Chegou umas 5 horas antes para fazer. Mas ela preparou algo muito importante, que foi um vaso de unguento, que custava 300 denários. 300 dias de trabalho naquela época. Algo muito caro. Porque aquela mulher sabia que existia um costume de que todas as vezes que fosse ungir alguém rei, se derramasse um óleo, algo perfumado sobre a cabeça. Qual foi com Davi, na casa de Jessé? Samuel derramou aquele óleo de unção sacerdotal sobre a cabeça de Davi. E aquela mulher preparou aquele unguento, aquela coisa cheirosa e muito cara. Porque ela ouvia Jesus e por tudo que Jesus havia dito para ela, ela sabia que 6 dias depois, ele seria entregue. E ele seria morto. E ele ressuscitaria no 3º dia. Ela acreditava nisso. E olha que interessante. No momento daquela alegria, no ápice da alegria na casa dela, ela pega aquele vaso e derrama sobre os pés de Jesus. E pega o seu cabelo, porque o cabelo é a honra da mulher. E ela começa então, ela abaixa até os pés de Jesus e começa a passar o seu cabelo sobre os pés de Jesus. O cabelo que é a sua cobertura, que é a cobertura da mulher. Ela estava dizendo, o Senhor Jesus é a minha cobertura. O Senhor Jesus é a minha honra. O Senhor Jesus é aquele que está sobre mim. O Senhor Jesus é aquele que me salvou. O Senhor Jesus é aquele que me restaurou. É aquele que mudou a minha sorte. O Senhor Jesus é aquele que entrou na minha casa. É o Senhor que mudou toda a minha vida. Ah, se não fosse o Senhor! Ah, se não fosse o Senhor! E aquela casa se encheu de adoração, um perfume que não consegue, é indescritível, tamanho perfume, a adoração que existiu naquela casa então foi tamanha. Eu acredito que nos céus os anjos estavam adorando, observando aquela mulher na terra, coisa maravilhosa, coisa indescritível. Eles observaram aquela mulher na terra, se despojando, dizendo, o Senhor é a minha honra, o Senhor é a minha cobertura. Eu te amo, eu te adoro, Jesus. Tudo que eu tenho é teu, eu não estou preocupado com valor. Quanto custa esse denário? Eu estou preocupado em te adorar. Porque o que o Senhor fez para mim é maior do que a minha vida. E eu sei que não existe problema, não existe nenhum tipo de obstáculo que o Senhor não possa ultrapassar.
Eu te adoro porque o Senhor é maravilhoso. É isso que aquela mulher disse para ele. Mas sempre tem alguém, né? Tem um Judas no meio. Mas essa mulher deve estar louca. Para que você fez isso? 300 denários. Podia vender, Jacques. Dar para os pobres. Não é? Ajudar, fazer uma, não é? Uma boa ação. Fazer obras. Não tem que ter obras, não tem, meu irmão? Vamos fazer a obra lá, ó. E Jesus olha para aquilo. Por que você está afligindo essa mulher? Os pobres, você vai sempre ter no nosso meio. Mas essa mulher está fazendo isso para o meu sepultamento. Em outras palavras, ele estava dizendo, essa mulher, ela tem me ouvido. As minhas palavras têm entrado não só no ouvido, mas também no coração. As palavras que eu tenho dito para essa mulher têm encontrado lugar no coração dela. E quando ela faz essa adoração, meus amados, se você for comigo em Mateus 26, no capítulo 26, e de 6 a 13, que fala dessa mesma palavra, olha só o que Jesus disse, o que foi escrito por Mateus 26, 6 a 13. Quando eu estava estudando, eu fiquei estarrecido. Oh, aleluia. Ele disse, 26, 6 a 13. Ele disse assim, 13. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Essa mulher, ela ocupou um lugar na galeria da fama lá no céu. Meus amados, se você está preocupado o seu nome ser conhecido aqui na terra, não fica preocupado o seu nome ser conhecido no céu. Sabe por que quando o seu nome é conhecido no céu, eu quero dizer para você, meu amigo, aí sim é uma grande festa. E aquela mulher, então, ela fez algo tremendo. Aquele povo que viu Lázaro, que havia experimentado da morte, agora ele experimenta da verdadeira vida. Lázaro, que havia morrido, um homem que havia morrido, que tinha sentimentos, que tinha frustrações, um homem que tinha decepções, um homem que havia visto tantas coisas darem errado, um homem que havia visto tanta coisa dar certo, ele agora morre, e depois de 4 dias, vem Jesus e diz, sai para fora, e aquele homem agora é um homem de vitória, é um homem novo, é um homem sarado, curado, e é isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. E Deus quer fazer tudo novo na sua vida hoje. Deus está dizendo, sai para fora, porque eu quero fazer coisa grande, coisa nova na sua vida. Será que você tem entendido isso? Será que você tem entrado na presença de Deus e entendido que quando você está na presença de Deus, tudo pode acontecer, porque Ele é o autor da vida, Ele é aquele que pode fazer ressuscitar, é aquele que pode dizer ao mar, aquieta-te, e Ele tudo faz com que fique calmo. Amados em Cristo Jesus, nós precisamos entender algo, e Deus está nos falando isso hoje. É necessário que quando nós aceitamos essa proposta de aceitar Jesus, na verdade nós não aceitamos nada, é Ele que nos escolhe. Na verdade Ele nos escolheu. Jesus nos escolheu, meus amados. Ele te escolheu. Vira para esse irmão e diga, Jesus te escolheu. Jesus falou para você, sai para fora. Você estava dentro de uma caverna, morto, cheirava mal. E cheirava muito mal. Fala para esse irmão, você cheirava mal, hein? Mas agora fala assim para você, mas agora o seu cheiro é agradável. Fala para ele assim, agora o seu cheiro é o doce perfume de Cristo.
Gente, eu entendi isso, sabe? Quem cheira mal é o diabo, sabia? Diabo é fedorento, é chulezento. Debaixo das axilas do diabo cheira gambá. O bafo do diabo é terrível, um mau ar terrível. Esse é o motivo, sabe, de escovar o dente, passar um negocinho debaixo da axila, passar um pé baruel. Desculpe, meu irmão, se não encaixa na pregação, mas eu tinha que falar isso. Porque Jesus, ele é um perfume. Quando aquele perfume, sabe, foi jogado nos seus pés, e aquela casa se encheu de perfume, meus amados, Jesus não aceitou que aquela mulher fosse repreendida, porque aquela mulher havia entendido que Jesus estava pregando que seria morto, e ela fazia aquilo para o sepultamento. Amados em Cristo Jesus, eu quero finalizar essa palavra dizendo algo para você. Talvez você tenha, no decorrer dessa caminhada com Jesus, ficado desapontado com Ele. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui que estão desapontadas com Jesus, que já não estão nem orando mais, que têm encontrado dificuldade para orar. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui que quando vão orar, começam a dormir. Que quando ouvem o diácono Elias falar assim, consagração no domingo, 7 horas, a pessoa passa mal. Escola bíblica dominical, Jacques, não dá. Desculpa. Talvez seja assim, quando você ouve o Jackson chamando para a escola bíblica dominical, você fala, esse irmão tem problema. É para você que eu estou falando. Esse Jesus está te chamando nessa noite para fora. Esse Jesus nessa noite está te convidando, se coloca de pé, porque eu vou falar com você. É do seu problema que eu estou tratando hoje, diz o Senhor. Se coloque de pé, igreja. O irmão Robinho, ele já deu o testemunho dele aqui no púlpito, então eu posso utilizar ele nessa pregação. Amém, irmão Robinho? Lá atrás. Eu me alegrei quando esse irmão, no dia do batismo dele, ele disse, eu sentia depressão, eu sentia mal, tinha medo, mas hoje eu estou em paz. Domingo ele falou na escola dominical, eu vou passar por uma consulta médica, e se fosse nos dias do passado, eu estava perplexo. Mas hoje eu estou tão tranquilo. Sabe por quê? Porque ele encontrou com Jesus. E eu tenho entendido que quando nós encontramos com Jesus, algo novo tem que acontecer. A pessoa que encontra com Jesus, algo precisa acontecer, meus irmãos. Sabe por quê? Porque esse Jesus tem um controle de toda a situação. Eu quero que você se coloque de 2 a 2 com essa pessoa que está ao seu lado aí, se é seu amigo, se é sua esposa. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar, sabe por quê? Porque se você está sem fé nesse momento, se você não tem acreditado que esse Jesus pode mudar a sua vida, eu quero dizer para você agora, nesse exato momento, Ele pode. Ele pode curar suas feridas, Ele pode restaurar de vez a sua vida, Ele pode curar a sua enfermidade. E eu quero que você, meu irmão, você que está do lado dessa pessoa aí, comece a profetizar a vida na vida dela. Comece a orar por ela. Fala assim para ela, meu irmão, se você não tem fé, se apoie na minha. Comece a orar e interceder por esse problema. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós somos todos discípulos do Deus vivo. Nós conhecemos essa palavra. Nós não precisamos mais esperar no homem, porque nós já temos a Jesus. É Ele que nos chamou, é Ele que nos guiou, é Ele que nos fez. O problema já não é mais problema.
O problema agora é simplesmente uma situação. Eu quero que você ore com essa pessoa. Eu quero que você profetize bênçãos sobre a vida dela agora. Porque algo está acontecendo nesse lugar. Oh Deus, Pai, no nome de Jesus, Pai poderoso, soberano, grandioso, glorioso, nós estamos aqui apresentando para o Senhor essa pessoa. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, eu quero profetizar a bênção sobre a vida dessa pessoa agora. Que o Senhor possa abençoar, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Deus está operando um milagre aqui nessa noite.